Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. E hoje nós estaremos falando nessa videoaula, né? A segunda parte falando sobre Brasil Colônia, tudo bem? Então, bora iniciar aí mais esse vídeo. Primeiramente, né, nós vamos falar quais foram os primeiros governos que tivemos, né, aqui no Brasil. A gente já estudou, né, na outra videoaula, que tivemos aí, né, as capitanias hereditárias e os governadores gerais, só que agora eu vou estar, né, explicando mais mais aprofundado sobre esse assunto, tá bom? Temos que levar em consideração que essas primeiras formas de governo, elas se originaram muito por conta das invasões que estavam ocorrendo, né, dos franceses, ingleses, holandeses e os próprios espanhóis também. E o principal motivo, né, da criação desses governos era uma forma de tentar não só explorar o nosso território, mas também fazer uma ocupação efetiva, né? Literalmente para que conseguisse expulsar grande parte desses invasores, né? E a partir desse momento, quem sabe aí até conseguir encontrar ouro e prata, que era, né, uma das maiores ambições aí do governo português. O primeiro governador geral que tivemos aqui no nosso território foi o Tomé de Souza e ele governou entre o ano de 1549 a 1553. Né, eu coloquei aqui para vocês uma das principais características do governo dele foi que ele foi responsável de trazer o Manuel de Nóbrega, né? A gente diz aí que vai ser o fundador da cidade de São Paulo. Não só por isso, mas ele também vai estimular principalmente a agricultura, né, que vai ser a introdução da cana-de-açúcar aqui na nossa região. Além disso, vai incentivar, né, ou melhor, ele vai introduzir o gado, que eu já tinha explicado para vocês no primeiro vídeo, essa importância do gado no engenho, tá? E ele vai ser o responsável por criar as primeiras entradas, né? Na próxima videoaula eu estarei explicando para vocês o que eram as entradas e o que eram as bandeiras. Mas as entradas aqui, elas nada mais eram do que expedições oficiais do Império, tá? Com o objetivo de buscar ouro e prata. Além disso, durante o governo de Tomé de Souza, vai ser criado o primeiro bispado do Brasil, tá? Na região aí da Bahia. Temos aqui o nosso segundo governador-geral, que é o Duarte da Costa, tá? Ele também vai ser responsável por trazer muitos jesuítas. Entre um desses jesuítas vai ser o José de Anchieta, tá bom? Que também vai ser aí um dos fundadores da cidade de São Paulo. Além disso, ele vai, né, o governo Duarte da Costa vai enfrentar muitas rebeliões indígenas, muitos levantes indígenas que estão ocorrendo aí por conta dessa ocupação. Além disso, durante o governo dele, né, os franceses vão acabar se fixando na região do Rio de Janeiro, né, e eles vão até acabar fundando uma colônia chamada França Antártica. Então a gente já consegue observar que no governo de Duarte da Costa não foi um governo, assim, vamos dizer, tão benéfico para os portugueses. Quem assume logo após o Duarte da Costa é o governo Mendes Sá, tá? Ele vai ser o responsável também por enfrentar algumas rebeliões indígenas que estão ocorrendo, né? Mas principalmente aí que, né, a gente consegue observar na região mais ao sul do nosso território. E ele vai conseguir, né, o sucesso de expulsar esses franceses aqui do nosso território. Mendes Sá, ele vai acabar falecendo em território brasileiro no ano de 1572. E isso vai acabar, né, dividindo o nosso território entre a região norte e sul, tá bom? O que a gente vai dizer aí, que esse governo norte e sul, ele nada mais é do que um governo, tá, provisório. Só capitulando aqui para vocês, tá bom? A região do norte, ela teria como capital Salvador, e ela era governada por Luiz de Brito, tá, e Almeida. A região sul, ela tinha como a capital Rio de Janeiro, tá, e quem governava era Antônio Salema. Claro que esse governo provisório, né, não vai, que nem o próprio nome diz, é provisório, estavam, né, aguardando chegar aí o governador geral, tá? E quem vai acabar assumindo, né, esse governador geral vai ser o Lourenço da Veiga, que vai assumir no ano de 1578, tá? Então ele acaba sendo nomeado, vamos dizer aí, o quarto governador geral, e um dos primeiros atos deles vai ser acabar com esse governo dividido entre a região norte e sul. Literalmente, ele vai unir novamente essas duas regiões sobre, né, a sua governância, ok? Só voltando aqui, eu peguei essa chart que eu achei bem engraçada, né?
E vocês sabem que eu adoro sempre colocar uma charge nas avaliações, né? E aqui fala dos principais motivos, né, do projeto do governador geral. E aqui você vê que o rei, né, ele pergunta assim, não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês, né, que eu já tinha comentado para vocês, um desses motivos de até da nossa primeira colonização, né, de efetivar essa colonização e fazer com que tenha essa administração, vamos dizer assim, bastante ferrenha, era com o principal objetivo de expulsar esses invasores aqui do nosso território, tá bom? Vamos aqui então falar sobre o domínio espanhol, mas antes de falar sobre o domínio espanhol, a gente tem que observar, né, como foi que Felipe II da Espanha, ele assumiu o trono, né? Lembrando que eu já tinha falado sobre Felipe II quando a gente estudou sobre a colonização, né, espanhola aí. Mas vamos lá falando então sobre Dom Sebastião, que era rei de Portugal. Dom Sebastião, ele assumiu o trono com apenas 3 anos de idade, mas quem acaba, né, sendo sua regente, nesse caso seria a sua avó, tá bom? Logo em seguida, depois, quem assume é o seu tio-avô paterno, que era um cardeal da Igreja Católica. Quando Dom Sebastião ele completou 14 anos, né, acabou se declarando a maioridade dele. Só que mesmo assim, né, o seu ex-regente, né, que eu falei para vocês que era o cardeal Dom Henrique, ele vai acabar servindo de conselheiro para o rei. E quando Dom Sebastião ele assumir, vamos dizer assim, ele de fato assume o reino que ele começa a administrar, ele já está com 18 anos de idade, tá? Só que Dom Sebastião, ele era muito apegado à Igreja Católica, ele tinha muita influência da Igreja Católica, e na região da África, né, estava tendo uma pequena confusão aí com os mouros. E Dom Sebastião acabou deixando a região de Portugal, foi para a África para enfrentar esses mouros aí. E ele acabou falecendo sem deixar nenhum herdeiro. Diz que lá em Portugal, até se criou-se um mito, né, chamado sebastianismo, porque o corpo de Dom Sebastião, né, claro que, né, muitos historiadores acreditam que ele faleceu, mas assim foi de uma forma totalmente misteriosa porque o corpo dele nunca foi encontrado, né? Então acabou tendo essa mitologia aí por trás e muitos dos portugueses achavam que Dom Sebastião ele voltaria, né, para tomar o trono e retirar a população portuguesa de todos os problemas que eles estavam enfrentando após a sua morte. E quais seriam esses problemas que esses portugueses estariam enfrentando? O domínio espanhol, né? Felipe II, ele era, né, aparentado de Dom Sebastião pelo lado materno. Então, por esse motivo, né, o Felipe II acabou assumindo o trono aí, né, de Portugal. E aí ele vai criar algo chamado União Ibérica, que vai fazer a junção entre Portugal e Espanha, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa união, ela vai se iniciar no ano de 1580 e ela vai se estender até o ano de 1640. Então, Felipe II, que é da dinastia de Habsburgo, ele vai ter uma dominância e vai ser um dos monarcas mais poderosos desse período aí, tudo bem? Muitos países que até então, vamos dizer assim, por mais que tentaram invadir o território brasileiro, né, os portugueses acabaram assinando alguns acordos. Entre algum desses acordos, assinou-se com os Países Baixos, que era a Holanda, né? O que a gente sabe é que quem acabava, vamos dizer assim, fazendo o empreendimento do açúcar, quem acabava refinando, transportando e vendendo esse produto, era a Holanda, né? A Inglaterra, ela tinha muito interesse, né, vamos dizer assim, no comércio com Portugal, porque Portugal tinha o famoso Tratado dos Panos e Vinhos. E por esse motivo, né, quando a Espanha ela toma essa dominância, esses dois países já vão se ver prejudicados, porque todas essas nações tinham muita raiva de Felipe II. E no caso aqui da França, né, a França, vamos dizer assim, ela nunca nem foi amiga dos portugueses nem dos espanhóis, mas ela sabia que com os portugueses era muito mais tolerante do que os próprios espanhóis e que às vezes até conseguia, né, vamos dizer assim, fazer alguns comércios benéficos entre essas duas regiões. Então, quando o Felipe II ele assume,
né, essas grandes monarquias da época, né, esses grandes países aqui da época, eles vão acabar se tornando inimigo não só de Portugal, mas consequentemente do Brasil. Porque o Brasil até então, que era colônia de Portugal, passa a ser colônia agora da coroa espanhola, tá? Quando Felipe II, ele cria a União Ibérica, uma das primeiras coisas que ele faz é acabar com a extinção, né? Ele extingue a linha de Tordesilhas, até porque a linha de Tordesilhas separava o território entre Portugal e Espanha. Agora, como tudo pertence, né, a Felipe II, ele vai até incentivar, né, que o interior do nosso território brasileiro, ele seja até, vamos dizer assim, colonizado, né, seja explorado, e quem sabe aí encontrar ouro e prata nessas regiões mais interioranas, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês quais os tipos de administração que tivemos, tá? Quando Portugal pertencia à dinastia de Aves, ou seja, antes da dominância aqui da dinastia de Habsburgo, eles viviam numa coisinha, né, no setor administrativo chamado ordenanças, em que o rei ele dava ordens, né? Então aí a gente vai ter várias ordenanças ao longo, né, desses monarcas. Então temos ordenanças afonsinas, manuelinas, né, até o próprio Felipe II, né, quando ele assume o trono, ele também, né, acaba fazendo algumas dessas criações aí, né, dessas ordenanças que tanto o Brasil quanto Portugal vai ter que obedecer, tá? Além disso, durante o período de dominância de Felipe II, de dominância, né, da Espanha, aí sim vai ter, vamos dizer assim, um setor administrativo mais organizado, que era chamado Conselho das Índias e Conquistas Ultramarinas, né? O que seriam isso daí? Eram organismos que eles tinham como destino tratar exclusivamente dos assuntos coloniais. Então, antes dessas ordenanças, eram algo, né, ordens dadas pelo reis, e que a colônia acabava, vamos dizer assim, obedecendo, vamos dizer assim, de tabela. Aqui não, esses dois conselheiros tinham como principal objetivo, né, se preocupar só com as causas da colônia. Depois que acaba a União Ibérica, que eu já tinha citado para vocês, que isso ocorre, né, no ano aí de meados de 1640, aí novamente, né, o trono vai ser, vamos dizer assim, conquistado pela família de Bragança, né, que vai ser, vamos dizer assim, os grandes conquistadores dessa independência aí portuguesa, e aí eles vão criar, né, o Conselho, ou melhor, o Conselho Ultramarino, que nada mais era, né, do que uma junção dos Conselhos das Índias e das Conquistas Ultramarinas, tá? Então, os portugueses são bem cabriteiros, fizeram uma mistura aí e acabaram criando, né, o Conselho Ultramarino. E junto com o Conselho Ultramarino, eles também, né, já tinha esse, vamos dizer assim, essa organização aqui administrativa, mas ela vai acabar sendo retomada novamente, que era a Mesa da Consciência de Ordens, que nada mais era, né, do que um tribunal que tratava dos assuntos relacionados à igreja. Então, ocorria o quê? Uma pessoa morreu, precisa fazer um inventário? Quem era o responsável por fazer isso daí, né? No caso, seria a Mesa de Consciência e Ordem, tá bom? Então, dessa forma, era a administração. Uma coisa que eu quero citar para vocês, que essas administração colonial aqui, elas tinham um caráter real, tá? Agora, nesse próximo slide, eu venho falando para vocês da administração colonial, mas assim, vamos dizer, de um caráter mais local, tá bom? Durante o período pré-colonial, a gente vai falar que a administração ela se dava através das feitorias, né? Não só, que nem eu já tinha explicado para vocês no primeiro vídeo, mas essas feitorias quem mandavam de fato eram aqueles burgueses empreendedores, né? Então, eles ficaram responsáveis por cuidar aí, né, da administração no período pré-colonial. No período colonial, lembrando que o período pré-colonial foi de 1500 a 1532, e o período pré-colonial vai ser a partir de 1532 até a vinda, né, da família real, no ano de 1808. Então, a gente vai dizer que as principais órgãos, nesse caso, seria, né, as capitanias hereditárias e da coroa. Eu já tinha explicado para vocês no primeiro vídeo, né, o que seriam essas capitanias hereditárias, que eram proporções de terras doadas pelo rei, né, para esses donatários. E esses donatários, né, eles tinham essas possessões de terra
e eles não poderiam vender, eles só poderiam, né, repassar para os seus descendentes. Claro que eles tinham aí algumas obrigações, né? A gente sabe que nada é dado de mão beijada, mas o principal delas é que essas terras elas fossem, vamos dizer assim, colonizadas, exploradas e que os impostos aí fossem pagos, né? E também temos aqui as capitanias da coroa, que nem eu já tinha citado para vocês no primeiro vídeo, né? Até a região, né, que a gente falou que seria a da capitania hereditária, onde vai ficar a primeira capital do Brasil, Salvador, que até então era uma capitania hereditária, acaba se tornando, né, terras da coroa portuguesa. E aí, a partir desse momento, né, a gente diz que tem essa dominância aí, né, desses governadores gerais. Vamos lá, então. Falando sobre governador do Brasil, ele também recebia o título de vice-rei. Claro que era um título muito mais simbólico, tá bom? Até porque o Brasil, ao contrário da colônia espanhola, não era um vice-reinado. A gente literalmente era uma colônia, tá? Esses títulos aqui de vice-rei, eles vão ser dados apenas, né, quando a família de Bragança ela acaba assumindo, né, o poder depois que o período da União Ibérica, vamos dizer assim, se acaba, tá? Além dessas capitanias hereditárias da coroa, do governador geral, que eu já tinha citado para vocês, vai ter alguns personagens aí também, né, para ajudar nessa administração. Temos aqui, né, as câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas eram compostas por um juiz, por um procurador e às vezes de 2 ou nesse caso aí até 4 vereadores. E esses personagens, né, que compunham as câmaras municipais, eles eram chamados de homens bons, tá bom? Vamos lá então, esses cargos, primeiramente eu quero deixar bem claro que não eram cargos remunerados, era literalmente assim, só por questão de ego, tá? E todos esses cargos, eles eram eletivos. Além disso, né, o direito de votar e disputar esses cargos, né, para a Câmara Municipal, era reservado apenas, né, a homens, que eu quero deixar bem claro, que poderiam ser portugueses ou descendentes de portugueses, e eles deveriam ser grandes proprietários de terras e escravos, que nesse caso seriam esses homens bons, tá? E de preferência também, se fosse católico, né, teriam, vamos dizer assim, um peso a mais. Então, homem branco, católico, rico, grande proprietário, né, de terras e escravos, eram que conseguiam, né, se efetivar esses cargos aí nas câmaras municipais, tá bom? Falando ainda sobre essa questão administrativa, não podemos esquecer falando sobre a defesa da capitania, tá? Hoje, quando a gente pensa em defesa, a gente já lembra o quê? Do Exército Brasileiro, né? Da Polícia Militar, entre outros. Naquele período, né, que a gente tá falando aí do Brasil Colônia, tínhamos 3 categorias, tá? Tinham as tropas de linha, as milícias e as ordenanças. O que seriam, né? Cada uma aí que eu vou especificar para vocês. A tropa de linha era a principal. Ela também era composta por regimentos portugueses. Eles eram, né, remunerados, recebiam salários e permanentemente eles tinham armas também. As milícias, né, a gente vai dizer que era, vamos dizer assim, tropas auxiliares, né, eles eram recrutados entre a população da capitania para serviço obrigatório e não era remunerado, tá bom? Uma coisa que eu quero citar para vocês, apenas a tropa de linha, né, que nem a gente coloca aí o nome, é que tinha, vamos dizer assim, qualquer tipo de benefício. Tanto as milícias quanto as ordenanças, meu Deus do céu, quer ver a população, os homens, né, ter um medo enorme era entrar para as milícias e ordenanças. Continuando aqui, tá bom? Tá. Tá, eles não eram remunerados, que eu citei para vocês, né? As ordenanças. O que eram as ordenanças? Eram as forças locais. Eles eram formados pelo resto da população masculina. Então, assim, entre os 18 aos 60 anos de idade, né? Esses homens que eles não tivessem alistados nessas tropas de linha e nem nas milícias, eles eram, né? Vamos dizer assim, colocados à força nessas ordenanças. Vamos aqui, o serviço, né, militar, ele era obrigatório para todos, né, maiores de 18 anos. Eu falei para vocês aí que as milícias e as ordenanças não eram remunerados, tá? E era uma profissão assim, que ninguém queria porque era extremamente arriscado, né?
principalmente quando eles tinham que enfrentar aqueles indígenas, né, no interior do nosso território brasileiro, e não só por isso, também quando eles tinham que correr atrás de escravos, né, fugitivos. E vamos dizer assim, em algumas partes da história do Brasil, quando eles tinham que expulsar esses estrangeiros que eram muito bem armados, muito bem articulados aí, tá? Então, por essa razão, que nem eu falei para vocês, né, que os homens eles tinham um medo enorme de entrar, né, principalmente para as milícias e para as ordenanças, quando eles sabiam que estavam em idade de entrar pro serviço militar, muitos acabavam fugindo, né, literalmente, para que eles não fossem colocados aí, né, nessas duas formas aí de defesa do território brasileiro. Ok? Aqui também vamos falar sobre um personagem bastante importante, que era o contratador de impostos, né? O contratador de impostos, ele mais ou menos fazia um acordo com o rei, perguntava assim para o rei, né? Quanto que o rei ele achava que ia arrecadar de impostos daquela região durante um determinado período. O rei falava um valor X, esse contratador ele pagava, vamos dizer assim, esses impostos adiantado para o rei, e o rei dava concessão, né, para esse contratador, para que ele contratasse o imposto naquela região, né, vamos dizer assim, pelo determinado tempo que foi combinado no contrato. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, por conta disso, os abusos, né, eram muito grandes, porque às vezes o rei ele cobrava um valor X, né, mas esses contratadores de impostos, eles acabavam cobrando, às vezes, até o dobro ou triplo do valor, né? Então, coitada da população brasileira, sempre sofrendo aí por conta de corrupção nos impostos, né? Não podemos deixar de falar, né, do Marquês de Pombal, que é esse sujeito aqui que eu já venho citando para vocês desde o primeiro vídeo, né, sobre Brasil Colônia. Quem foi esse personagem aqui, né? Ele nada mais era do que o ministro do rei Dom José, tá? E ele ficou nesse cargo entre anos de 1750 e 1777. E ele era considerado um déspota esclarecido, ou seja, ele era, vamos dizer assim, um cara que ele era adeptos, né, das ideias iluministas, né? A gente já falou numas videoaulas aí atrás que eu já gravei para vocês, né? E a gente até chegou a falar sobre os déspotas esclarecidos. Então, o Marquês de Pombal, né? Ele era adepto do iluminismo. Mas uma coisa que eu quero citar aqui para vocês é que ele pegava aquele do iluminismo que ele achava que ia se beneficiar, que ia beneficiar o governo, né? De Portugal. E por conta disso, né? Ele acabou, vamos dizer assim, tentando incentivar mais ainda o comércio, tá? Em Portugal, isso daqui é bastante importante eu citar. Ele também vai incentivar muito a manufatura em Portugal, tá? E ele vai também incentivar muito a questão da navegação portuguesa, tá? Além disso, ele vai tentar fazer de todas as formas que Portugal ele não tenha mais qualquer tipo de dependência, né, principalmente econômica aí, com um, né, país que era uma superpotência, que no caso era a Inglaterra. Então ele vai tentar, vamos dizer aí, diminuir um pouco dessas dívidas que Portugal tinha em relação com a Inglaterra. Além disso, ele vai acabar fazendo algumas reformas também na administração, tá? E ele vai restringir, mas restringir de fato, gente, muito aquela, vamos dizer assim, os privilégios, né, que a nobreza portuguesa tinha, e também ele vai tentar diminuir a influência da Igreja Católica, que também tinha, né, principalmente aqui na colônia, com os personagens jesuítas, que eu já tinha citado para vocês no primeiro vídeo, que ele vai ser até um dos responsáveis por expulsar os jesuítas aqui do nosso território, tá bom? Além disso, ele vai acabar transferindo a capital do Brasil, que nessa época era Salvador, e ele vai mandar, né, para o Rio de Janeiro, até porque vai ter se encontrado ouro na região das Minas, né, lembrando que essa transferência ocorreu no ano de 1763, e aí, né, se viu a necessidade de ter uma maior fiscalização naquela região, e por isso que se mudou-se, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, tá bom? Vamos aqui então, finalizando, né, o vídeo aqui. Eu vou fazer só um papum aqui com vocês, tá? Falando sobre o Brasil, né? Quando ele deixa de ser colonial e passa a se
transformar no Brasil Império, né? Mas o que eu vou falar aqui para vocês é muito rápido, muito simples, mas não se preocupe porque posteriormente eu venho fazendo um vídeo para vocês falando mais detalhadamente, eu venho explicando um vídeo todinho só sobre esse assunto, tá bom? Então aqui só fazendo uma linha do tempo rapidamente, né? O Brasil deixa de ser colônia para se transformar, né, no Brasil Império. Quando é que isso daí vai ocorrer? Napoleão Bonaparte, ele está invadindo, né, a Europa, mas ele vai principalmente invadir Portugal, porque Portugal, ele vai acabar desobedecendo o bloqueio continental que foi imposto pela França. O que seria esse bloqueio continental? É quando os franceses, eles proíbem qualquer nação europeia de fazer comércio com a Inglaterra. Só que Portugal, como tinha o Tratado dos Panos e Vinhos, ficava até meio inviável não fazer comércio com a Inglaterra. E ela também dependia muito economicamente. A Inglaterra, né, quando vê que Portugal está sendo invadido, ela vai acabar ajudando com que a família real portuguesa venha para a sua colônia, nesse caso o Brasil. Quem vai trazer esses portugueses vai ser os ingleses. Quando chegam em janeiro de 1808, um dos primeiros atos, né, que Dom João ele vai acabar fazendo é abrir os portos para as nações amigas. O que é abrir os portos? É você poder comercializar com qualquer país que você quiser. Mas quando fala nações amigas, a gente está dizendo vulgo Inglaterra, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente está vendo que, né, acabou-se o pacto colonial, porque a gente agora pode comercializar com outras nações e não apenas com Portugal, tá? 1815 vai ser quando Napoleão, né, ele vai ser exilado, vai ter o Congresso de Viena, né, e a Inglaterra ela vai acabar restituindo todos os tronos para os seus monarcas, né, de origem. E durante esse ano, né, de 1815, alguns historiadores acreditam que Dom João ele não queria voltar para Portugal. Até porque, vamos dizer que ele era muito bem tratado no Brasil, né? Ele era muito mimado aqui no Brasil. E como ele não podia mais ficar administrando, vamos dizer assim, o grande império, né, de uma colônia, ele vai acabar fazendo o quê? Elevando o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, né, ele está aqui assinando de fato dizendo que o Brasil não é mais uma colônia, mas sim uma metrópole. Mas a gente pode dizer que isso daqui já ocorreu, né, desde quando se abriu seus portos aí, tá? Quando acabou o Pacto Colonial, ele meio já que estava, né, dizendo assim que ali seria a nova sede do governo. Ele aqui só efetivou de fato. Claro que após muitas pressões dos portugueses, né, e a famosa Revolução do Porto, faz com que a família real ela volte a Portugal, porque ela tem medo de, né, de Portugal ser o que a gente vai chamar de uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? É quando o rei ele governa, mas tem uma constituição acima dele. Então, por esse motivo, Dom João ele vai acabar voltando para Portugal, né, para literalmente continuar com aquele poder absolutista. E vai deixar aqui no Brasil, né, para administrar o seu filho, que nesse caso seria esse personagem que vocês estão vendo aqui, que vai receber o nome de Dom Pedro I lá na frente, tá? No ano de 1822, após muita pressão, não só dos portugueses, mas também dos próprios brasileiros, né? Dom Pedro I, ele acabou resolvendo fazer o quê? Né? Fazer com que o Brasil se tornasse independente no dia 7 de setembro de 1822, tá? Mas quando a gente fala em independência, uma coisa que eu quero frisar muito, é uma independência apenas política, tá? Financeira, econômica, não. A gente vai se tornar totalmente dependente, não só dos portugueses, mas também dos ingleses, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem dúvidas, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo, tá? Nas próximas videoaulas a gente vem abordando mais, né, sobre esse período aí da vinda da família real. Que nem eu disse para vocês no slide anterior, que isso daí era só uma linha do tempo para vocês terem um gostinho do que a gente vai estar vendo, né, nas próximas videoaulas, tá bom? Gente, beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.